Smart tá na sua TV. Vai pro banheiro? Olha nós aí no seu celular. Onde quer que você esteja, a gente tá com você. Tudo isso, claro, seguindo sempre o nosso propósito, informar e te divertir. E aqui a gente faz de tudo para te tirar do sério, no bom sentido. Se for pra fazer igual os outros, nem chama a gente pro rolê. São 54 anos de história. Simbora, Cruz, aqui é profissionalismo. Mas vamos ainda mais além. A gente promete, só tá começando. E para acompanhar é fácil, a gente pega até tijolo. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Boa noite para você, ligado em mais uma edição do Democratize pela Rede 98 em todos os seus canais. É o programa das terças-feiras, 9 da noite, nos canais de vídeo da Rede 98 e às 10 na 98,3 FM. Agora nós começamos o programa com o 198 e 698 da Claro TV. Tem TV aberta, 29.1 Belo Horizonte, é digital, 22.7 Lagoas. Você pode participar pelos nossos aplicativos, nos acompanhar pelos aplicativos, baixa lá na Google Play, na App Store. Tem o nosso site 98live.com.br e também no YouTube 98 Live. As nossas redes sociais, todas elas, @Rede 98 Oficial. Nosso WhatsApp, claro, para você conversar conosco, para a gente rodar essa prosa, é o 31 99316 9898. O programa de hoje é o episódio número 14 do Democratize. Começamos em julho. Começamos no mês de julho e já estamos aqui outubro adentro conversando com você que gosta de falar de política, de democracia, de um jeito direto, de um jeito gostoso de falar. Comigo, professor, escritor, idealizador das Casas da Democracia, escritor do livro que está aí para você conhecê-lo de perto, Como as Democracias Nascem. É só entrar em comoasdemocraciasnascem.org.br. Só .org. É só .org, nem precisa do BR. Comoasdemocraciasnascem.org e adquirir o seu livro para conhecer um pouco mais do trabalho do professor Augusto de Franco, que está aqui conosco. Augusto, boa noite, prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Vamos aí para o 14º. 14º. 14º episódio. Isso. Tratando de um assunto que eu acho muito importante, que eu penso que o futuro da democracia vai depender muito desse assunto, que é democracia e cidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e você vai entender por que é que a conversa vai nesse sentido hoje. Comigo, ele, jornalista, advogado, professor de Direito Constitucional, Gabriel Azevedo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Hoje eu vou botar um adendo aí. Diga. Mestrando em cidades pela London School of Economics. Ah, tem isso Só também. porque é o tema do dia. Porque nós vamos falar de E porque cidades. eu sou apaixonado por esse assunto. Que é um tema muito interessante, né? Porque os dois conceitos, eles são historicamente intrínsecos. Se nós falarmos em democracia e em cidades, a gente não consegue separar essa discussão.
não há uma sem a outra. Aqueles que já atrapalham. Não, mas é claro, nós estamos aqui para conversar. Tem uma coisa que eu adoro ensinar nas aulas, assim, ó. Pega 3 segmentos de reta paralelos, tá? Vamos aqui, você que está acompanhando de casa. Primeira reta, segunda reta, terceira reta. E você na rádio, foca aí na imaginação. A primeira reta é a linha do tempo das cidades. A segunda reta é a linha do tempo da democracia. E a terceira reta é a linha do tempo do Estado-nação. Ó, conceitos importantes, Paulo. Há quanto tempo existem as cidades? Essa é uma linha a mais comprida, a mais longa e a ininterrupta. Quando é que as cidades surgem? Olha, a cidade, assim, talvez a cidade mais antiga, Jericó, tem 8.000 anos. Çatalhöyük, hoje na Turquia, talvez tenha uns 6.000 anos. Então, a cidade surge antes do Estado e surge antes da democracia, muito Mas antes da democracia. cidades do conceito que nós conhecemos hoje, quando tem um assentamento urbano. Não necessariamente em democracia. Sim. Aí é que tá. Então, ó, há 8.000 anos você tem o surgimento das cidades, ou seja, 6.000 antes de Cristo. Sim. Né? Quando você pensa no Estado-nação, é a invenção mais recente. Aí, Estado-nação não. Porque nós tivemos umas 5 ou 6 formas de Estado até hoje. Sim, mas estou falando dessa que a gente conhece hoje. Tipo, Brasil, França, Esse Estados é o Estado-nação. Estado-nação. Esse surge no século XVII. Século XVII, entendeu? Ou seja, para conceituar o que a gente tem hoje. Tem outros estados e tal, mas eu digo assim, cidade, 8.000 anos, Estado, portanto, nós estamos falando aí do século XVII até hoje. Tem 400 anos, por aí. Democracia, aí é que vem, Paulo. Ela não é uma linha reta e ela surge numa cidade específica, Atenas, em 509 a.C., desaparece em 322 a.C. e ressurge em outra cidade de 1624 a 1689, ou seja, século XVII, Londres. Por que eu estou destacando isso? Democracia não é grega, portanto, ela não é do Estado-nação Grécia. Ela é da cidade de Atenas. Ela surge pontualmente numa cidade. E a democracia não ressurge como democracia inglesa, por um todo. Tem uma questão inglesa e tal, mas ela surge em Londres, especificamente numa cidade. E ela vai florescer em outras cidades, não nos Estados Unidos da América por inteiro, mas em algumas cidades dos Estados Unidos. Boston é a mais tradicional. Por exemplo, Boston. E por que nós estamos falando isso? Também. Tá. Mas por que nós estamos falando isso? Porque a democracia, ela surge como um projeto urbano. E aí que você falou assim, mas então toda cidade é democrática? Não. Não é. Não toda cidade é democrática. Mas para que a democracia exista da forma que nós conhecemos, a cidade é fundamental. Foi fundamental. Ela foi um projeto de cidade. Ela foi um projeto de cidade. Quando os gregos, os atenienses antigos, inventaram a democracia, eles não imaginavam exportar aquilo como os modernos depois. Eles não imaginavam converter os espartanos à democracia, os persas, nada disso. Eles queriam resolver um problema deles, que é: nós podemos administrar esta cidade a partir da nossa interação? E aí, porque aí a gente vai pedir aí a primeira imagem que nós temos aí na tela de hoje, vamos ver se coloca já para nós, para a gente começar a desenhar. Aliás, a nossa cidade está aqui, né? Pampulha, BH, nós, Praça da Liberdade. Vamos ver se aparece aí na tela Atenas. Opa! Essa é antes um pouco. É antes um pouco. Quer ir nessa, Augusto? Você fala essa, eu falo. Essa é a primeira imagem que nós estamos muito importante. colocando. Atenas está aí. Atenas está aí. É uma comparação. Para quem está nos escutando na rádio, vou fazer aqui a descrição imagética. Nós temos uma representação da Ágora ateniense, ou seja, alguns prédios com colunas e um grande espaço vazio no meio. E, por outro lado, uma estrutura típica da Babilônia, da Pérsia, do Oriente Médio ali naquela época, que representa uma espécie de zigurate, que é um conjunto piramidal, né? Você tem um escalonamento, como se fosse aquele bolo de noiva, né? Quadricular. É uma pirâmide de escadas. Que vai subindo, é uma pirâmide de escadas, né? Aliás, a primeira forma de Estado que aparece, estável, foi assim.
Aí está colocado Torre de Babel, porque Torre de Babel é uma saga importante, né? Porque qual é o sentido da Torre de Babel? É o seguinte, as pessoas não conseguiam se comunicar. Vocês lembram da saga bíblica, não é? Deus confundiu ali. Mas elas não conseguiam se comunicar, interagir, por quê? Porque a estrutura era vertical. E em Atenas, elas conseguiam se comunicar, por quê? Porque a estrutura era uma estrutura horizontal. Então, isso é muito interessante, porque o primeiro tipo de Estado que surgiu foi o Estado-templo. Que pode ter Egito, ou seja, foi na Suméria, realmente. Eu digo, vai repetir essa coisa da pirâmide. Ou seja, e se você traz isso para astecas, maias, incas, a mesma coisa. E você veja, astecas incas e maias. Não, astecas e egípcios, até onde se sabe, nunca se encontraram. Não. Mas tinham formas piramidais arquitetônicas muito parecidas. Isso é uma boa discussão para um outro programa. Porque por que gerou isso? Isso foi gerado porque introduziu-se artificialmente a escassez. Alguma hora vamos discutir isso. Quer dizer, a estrutura vertical centralizada, ela é uma consequência da introdução da escassez. Que cria dependência. Que cria dependência, cria... Dominação. Hierarquia. O Estado, gente, é uma invenção sacerdotal. Ela é toda assim, porque a burocracia se reúne em estamentos, entendeu? Ela se distribui em estamentos. Então, o que o Augusto está mostrando ali, comparando para quem está ouvindo na rádio e quem está vendo na televisão, você tem um formato de cidade horizontal, onde as pessoas circulam livremente numa praça, trombam uma prédios, com a outra, esbarram, se esfregam, brigam, encostam. E um outro em que você tem um formato de cidade exclusivista, ele hierarquizado, que vai escalonando faixas da sociedade. Colocando acima uma das outras pela ordem hierárquica. Eu acho que um modelo típico disso, assim, que está na cabeça de todo mundo, é o Egito. Você tem uma pirâmide, você tem um templo, você tem um faraó, e você tem estamentos abaixo disso. E você não tem uma livre conversação entre as pessoas, porque você tem o que cumpre a ordem desse, o que cumpre a ordem daquele, por aí vai. E nem se encontram. Aí vamos para uma próxima imagem, acho que está aí de Atenas. A próxima imagem que a gente tem, então, que é a imagem de Atenas. Pronto. Essa é a imagem de Atenas. Essa é uma imagem muito interessante, e é bom notar que isso existe até hoje, claro. Há uma parte de ruínas, mas para quem está na rádio, nós temos ali, ao fundo, o que se chama de Acrópole, né? Uma parte alta da cidade de Atenas, onde está o Partenon, onde estão alguns templos de deuses, e essa parte se conecta a uma parte mais baixa por uma escadaria, e vem até um baixio, onde há um grande espaço chamado Ágora. A Ágora é uma espécie de praça, mas é também mercado, livre conversação, todo mundo se encontra, se esbarra, vende, negocia, se apresenta. E dentro desse espaço há uma série de mecanismos que acabou gerando a democracia, não é isso, Augusto? Exatamente. Por exemplo? Foi ali a origem realmente das redes de conversações. O cara saía de casa para jogar conversa fora. E aonde ele ia jogar conversa fora? Saindo do seu espaço privado, que era a sua casa. Isso, a democracia, ela para existir, olha a importância que nós estamos falando. Você teve que abrir sob mão. ponto de vista de cidade. Teve que gerar um espaço público. Sobretudo hoje em dia, em que as pessoas acordam, cada vez mais pegam seu carro, vão para o trabalho, voltam para casa de carro, repetem. E, geralmente, evitam lugares públicos, evitam encontrar o diferente. Muitas vezes vai num shopping, que não é exatamente uma reprodução de um espaço livre público. Não é a pluralidade, né? É o reforço da individualidade, inclusive. E é fechado, é fechado, né? É um ambiente hermético e tal. Então, veja, a importância de espaço... Vamos comparar aqui com Belo Horizonte. Mercado Central. Se eu tivesse que escolher um lugar para representar a Ágora ateniense, não seria exatamente uma praça de Belo Horizonte. Talvez ali eu gosto da Praça da Assembleia, ela tem muitas, né, interações naturais, muita gente que vai e tal. Mas, por exemplo, eu não vejo isso acontecer na Praça da Liberdade, que eu gosto muito enquanto espaço, está aqui atrás. Mas a Praça da Liberdade é o típico exemplo, não de praça pública, mas de praça estatal. Tem palácio, né? Não tem? Tem um palácio, tem prédios que eram governamentais e são até museus, mas
não raro as pessoas não vão ali para fruir. Até correm, mas você não tem uma livre... Não é para jogar a conversa fora que disse o Augusto tem um boteco, não tem um comércio, não tem, ou seja, fatores que são fundamentais nessa praça. Assim, eu tenho dificuldade de... Talvez nos bairros menores de Belo Horizonte, deve ter alguma. A gente vai encontrar mais praças assim, né? Mas... As grandes praças planejadas dentro da Avenida do Contorno, em geral, não tem isso. Que a Ágora Ateniense, tem mais umas imagens de Atenas, quer ver? Coloca lá. Depois daquela, acho que tem outra. Uma ou duas. Isso, olha ali. Você tem a livre interação das pessoas que vão se conectando. Passa para mais uma, por favor. Então, para quem está ouvindo na rádio, estou mostrando uma imagem aí de Atenas. E aquilo, ó. Agora tem uma imagem muito viva. Ou seja, gente vendendo produto. Barraquinhas. Barraquinha. Gente conversando. Gente rezando. Gente pregando. A Praça 7, por mais que tenha deixado de ser um pouco praça por causa do automóvel em Belo Horizonte, ela tem um quê disso? Parece mais. A Praça 7 aqui em Belo Horizonte, guardadas as proporções. Ela talvez seja esse centro de circulação, com gente vendendo flor, gente jogando xadrez, gente usando skate, passa dali, passa lá, olha o ouro, olha a foto 3x4, olha não sei o que e tal. Claro, se você tivesse mais gente em detrimento de muito carro passando ali, seria melhor. Mas esse tipo de estrutura, ele é crucial para a formação da democracia. É interessante você estar falando, eu vou contar de uma experiência que nós tivemos a semana passada. Nós fomos experimentar um tropeiro no Alto Veracruz. Onde ali? No Bar do Jânio. Fui lá, sim. Tá. E aí fomos experimentar esse tropeiro. Eu confesso que não conhecia tudo aquilo do Alto Veracruz. A efervescência Eu ali. faço um trabalho voluntário ali embaixo, mas não conhecia lá em cima, lá no Alto Veracruz. E o que me espantou, nós paramos o carro e tivemos que circular por aquelas ruas do Alto Veracruz. O comércio é vivo. Muito. As pessoas se conversam muito nas ruas. Nós fomos ao bar lá do Jânio para sentar para o tropeiro. Entravam e saíam pessoas, conversavam. Rua fervilhando, né? Fervilhando, a rua fervilhando de gente, por volta de 11h30 até 2 horas da tarde. Comércio vivo, ativo, as pessoas conversando. Dentro do bar, umas falando com as outras que estavam do lado de fora, que respondiam a questões do lado de dentro. Isso aí. Isso me deu uma ideia muito próxima de cidade, de convivência urbana. E por isso, na hora que você começa a fazer as cidades, aí já puxando para os dias atuais, com edifícios que não têm fachada ativa, não tem comércio, tem aqueles paredões, uma espécie de muralha. É muro. Né? Um murão, a garagem, as pessoas entram, aí vão dizer, mas é a segurança, não sei o que e tal. À medida que você vai fazendo um quarteirão em que ele é todo murado e tem as entradinhas, você não tem espaço de livre conversação assim, e vai reproduzindo esse modelo privado, você tira o que Atenas passou a ter. Porque se todo mundo ficasse em casa em Atenas, não tinha democracia. Não. Porque a democracia não é um projeto que surge no ambiente privado. Ele precisa do ambiente público para acontecer. E ele só surge quando você torna aquele ambiente público, que a gente chama isso de publicizar. Uma coisa só é pública, não quando está na Constituição dizendo que ela é pública. Não, quando ela é divulgada como pública. Mas não basta estar na lei dizendo, olha, a praça é pública. Na verdade, o que significa isso é que aquela praça é estatal. Quem vai cuidar é a prefeitura, sei lá quem, é algum órgão do Estado. Como é que a praça, que é estatal, nominalmente pública, vira realmente pública? É quando as pessoas começam a frequentar aquela praça e mudar a sua configuração a partir da sua interação. Houve um movimento em São Paulo, que é Vou para a Praça, alguns anos atrás, foi muito interessante. Então lá tem uma praça em São Paulo, que é bastante conhecida, chamada Largo da Batata. Na próxima Lapa, ali, para quem conhece aquela o Largo da Batata é o lugar das grandes manifestações de 2013, de junho de 2013. O que aconteceu? As pessoas começaram a ir para o Largo da Batata e falaram, bom, aqui falta banco.
Vamos fazer os bancos? Vamos embora. E aí começaram a fabricar os bancos e encheram de banco a praça. Porque antes, aquela praça era só um lugar de travessia. O cara saltava do ônibus e atravessava correndo para pegar o outro ônibus do outro lado, as mulheres segurando a bolsa, entendeu? Aqui em Belo Horizonte, Augusto, nós temos um exemplo... Não era uma praça que pública. Eu acho muito importante citar. Em 2008, o ex-prefeito Márcio Lacerda fechou a Praça da Estação para fazer uma reforma. Justiça seja feita, ele não tinha a intenção de fechar a praça para a população. Mas como ele botou os tapumes, eu acho que faltou comunicação, uma turma muito engajada politicamente e ligada até à cultura, ao carnaval, falou, não, que isso não pode, temos que usar a praça. E como nós não temos, né, um vistoso litoral aqui em Belo Horizonte, mas o mar também não tem em Minas Gerais, então fica elas por elas. O mar perde. O mar sai perdendo. Criaram um movimento chamado Praia da Estação. Então, vão até reformar as fontes agora, depois de anos. Mas como saía muita água ali, a turma falou, vamos levar umas cadeiras de praia, vestir de biquíni, sunga, bola e tal. E de repente ali, idos de 2013, salvo engano, começou... 13? 12, acho. Final de 12, que era ano até eleitoral. Exatamente. Começou um movimento até de confronto político com o prefeito e tal, mas há uma beleza estética naquilo de pegar uma praça árida, sem árvore, sem o comércio muito forte e tal, até muito abandonado. Opa, vamos transformar isso aqui. E isso foi a eclosão do Carnaval de Belo Horizonte. Sim. Que não existia há anos e poucas coisas, Carnaval de rua. Carnaval de rua. Sem ser o carnaval parada de Sapucaí, não sei o que, o carnaval que vai juntando bloquinhos ali a colar e as pessoas vão interagindo. Então, assim, talvez, falando de Atenas, o movimento democrático mais forte que Belo Horizonte teve nos últimos anos foi a criação da Praia da Estação, que eclodiu um carnaval ultra colorido, misturado, orgânico, que toma a rua como um espaço de diversão e, claro, extrapola nos ambientes políticos, partidários e tudo mais, mas a Atenas dos nossos dias aqui em Belo Horizonte, a Ágora dos nossos dias se deu na Praia da Estação. E então, se você quiser atribuir a criação do carnaval em Belo Horizonte a alguém, e por fazer justiça histórica, o Carnaval de Belo Horizonte foi reaquecido, refundado por Márcio Lacerda. E ninguém vai admitir isso. Vamos para o intervalo, a gente volta já, claro, em tom de ironia, a gente volta daqui a pouquinho. Você ligou para o Saque 98. Se você quer escutar o Paulo Leite Pistola, tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Bruno dos Santos Rodrigues. Dá para tocar música? Após o Rota 98 é só falação o dia inteiro na rádio. Podiam também atualizar as poucas músicas que tocam, né? Ficar mudando a sequência sem trocar as canções não dá mais não. Não, Bruno, não dá para tocar mais música. Existe uma plataforma nova que inventaram tem pouco tempo, super moderna, incrível, chamada Spotify. Ouve lá o dia inteiro de música, não tem problema nenhum. Na 98 a gente quer dar informação, humor e falar também do seu time do coração, se está ganhando ou perdendo. A intenção nossa é falar cada vez mais e tocar cada vez menos música, mas sempre queremos tocar música, será rock. Você ligou para o Saque 98 para ouvir uma piada ruim do Mazi, tecle 1. Mas se você quer falar com algum de nossos atendentes, é só continuar na linha. Sabe o que tem na Escola do Futuro? Ensino de qualidade, valores e virtudes, tecnologia, robótica e o melhor. Incentiva a garotada a descobrir e colocar em prática o que ela tem de melhor. Eu, Leandro Bolina, te conto como as escolas SESI estão fazendo a diferença na vida das crianças e adolescentes. Bate-bola SESI é aqui na programação da Rede 98. Bate-bola SESI. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. Eu sou o repórter Claro e vim pras ruas para ouvir das pessoas uma história sensacional que aconteceu na vida delas e que elas gostariam que acontecesse de novo. Pois é, eu queria tanto ver o Cruzeiro de novo disputando uma final de Copa Libertadores, como foi em 97, que eu estava no campo acompanhando tudo de perto, foi maravilhoso. Podia acontecer de novo, hein? As boas experiências a gente sempre quer que aconteçam de novo. Claro, multicampeã de novo no Speed Test, o Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro e faça seu multi.
pode ir tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 99452-5005 que a Facilita protocolo recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Bom, estamos de volta. Democratize, segundo bloco, episódio número 14. E eu queria provocar os nossos amigos aqui. Nós estamos conversando e conversa vai, conversa vem. A gente está falando de uma democracia em estrito senso. Isso não parece um pouco elitizado discutir dessa forma? Eu acho que a acusação vale sim. Em que sentido? Primeiro, qualquer um que queira criticar esse programa vai falar, olha, são 3 homens brancos discutindo democracia, a democracia depende de uma mistura de todo mundo. E é a pura verdade, democracia não se faz só com gente branca, só com homens, ela exige uma mistura completa. Mas, ô Paulo, o bom é o seguinte, hoje todo mundo tem o seu canal de internet, todo mundo tem a sua mídia social, as mídias as redes de televisão estão aí, todo mundo quiser falar de democracia tem o direito de falar, e não fala. Né? Assim, falta mais programa assim. E quando a gente aborda a democracia do ponto de vista mais conceitual, assim, da cidade, poxa, está falando de Atenas, aí alguém vai falar, mas a cidade também tinha escravos, não sei o quê. Gente, democracia não é panaceia. Democracia não é perfeita. Não. Democracia não surgiu. Todas as cidades daquela época tinham escravos. Todas, Aquela era uma realidade época. Era uma realidade da época. Não haveria outra cidade naquela época que não tivesse aquela estrutura. E outra. E se não tivesse muito menos ali, escravos, viu? Do que se diz. Porque historiadores marxistas começaram a aumentar o número de escravos. Tinha 300 mil, tinha não sei o quê, tinha 500... Não. Os pesquisadores atuais mais respeitados dizem, olha, no máximo 60 mil, talvez 30 mil escravos. E ainda as pessoas não tinham dinheiro para ter escravo, entendeu? Não, aquele negócio, o ideal, o utópico, o perfeito, não, se a democracia tivesse surgido numa sociedade de homens e mulheres que eram tratados de maneira igual, ótimo. Todos nós íamos gostar, né? Mas a realidade é a realidade. A democracia surgiu numa cidade que tinha escravos, em que cidadãos eram apenas os homens e que as mulheres não tinham essa participação. Não, os cidadãos nem eram os homens. Passaram a ser cidadãos depois da democracia. Perfeito. Eles eram súditos. Perfeito. Mas o grande ponto aqui, Paulo, é o seguinte, o que nós estamos analisando é como o formato urbano e como a cidade ela é importante para a criação da democracia. E sim, ela surge com um projeto que eu acho que a gente pode chamar de, não vou chamar de elitista sob o ponto de vista financeiro. Não era só quem era rico que fazia a democracia. Não. Ela surge do cidadão livre. O conceito aí podemos chamar, que separava as pessoas, era gênero e liberdade. Foram esses cidadãos livres, amplamente transitando ali, comercializando, conversando, que acabaram fazendo. Com igualdade política, que não significa igualdade socioeconômica. Sim. Que essa é uma discussão que tem sido amplificada, porque há uma grande confusão. As pessoas acreditam que só poderá haver democracia se nós fizermos a igualdade, aí não haverá, o equilíbrio socioeconômico. Aí não haverá. Não, então nós nunca vamos conseguir atingir a democracia. Porque o equilíbrio socioeconômico, claro, deve-se buscar, até porque quando você tem democracia, e nós mostramos isso naquele mapa das zonas azuis, que você até quer falar um pouco sobre eles, mas aqueles mapa das zonas azuis escuras que nós mostramos no último programa, nos apresentam uma realidade que o desenvolvimento econômico e social, junto da democracia,
proporciona uma melhor qualidade de vida para todos aqueles que lá estão. Então, é um casamento perfeito quando acontece. Mas não necessariamente... Mas eu achei bom o senhor falando agora da elite, porque realmente, assim, nos próximos exemplos que nós vamos abordar aqui urbanos, como foi em Londres ou como foi nos Estados Unidos, a elite teve um papel nisso. E o que eu acho muito interessante a gente refletir também é que falta faz uma elite democrática e participativa, né? Ou seja, nós temos algumas cidades, Paulo, em que a elite não cumpre esse papel. Porque eu acho que quem tem estudo, dinheiro, condições financeiras, preparo, deveria se preocupar e ajudar e conscientemente, ativamente induzir mais o ambiente democrático do que outras pessoas. Por quê? Porque realmente quem tem 1000 necessidades, Paulo, fica numa situação muito mais complicada de começar a pensar, olha, isso ou aquilo. Agora, quem está com comida no bucho, quem está com dinheiro no bolso, quem tem do bom e do melhor, quando essa pessoa abre mão de democracia, de cultura, de participação, de ação pela cidade, aí é que nós estamos ferrados. A democracia, ela nunca foi. Os democratas nunca foram elite nesse sentido da teoria das elites, que no fundo é uma teoria platônica, a teoria das elites, mas que era um inimigo da democracia. Né? Eles eram minoria. Se você comparar com os agentes democráticos, comparado com a população de uma cidade, eles eram minoritários. Mas isso não significa que eles eram elite. Agora, alguns dizem, mas eles pareciam uma certa classe média? Sim, pareciam. Sim. Porque o cara que tem que trabalhar o dia todo para sobreviver, sobra a ele muito pouco tempo para participar. Tanto é assim que eles começaram a pagar em Atenas para você ir na eclésia, na assembleia. Por que eles começaram a pagar? Dar uma ajuda de custo. Porque o cara precisava, né? Se ele tivesse que estar trabalhando ele naquele tempo... Ele abriria a mão de rendimento, de buscar rendimento para participar democraticamente. Eu, sei lá, quando comecei vida pública, falei, absurdo receber... Não, mas não era. E ainda não é. Porque se você faz da atividade pública ou democrática ou política um ambiente em que só pode participar quem tem o privilégio de não precisar de outro sustento, você está elitizando, aristocratizando a vida pública e política e democrática. Essa é uma outra discussão que eu queria ter também numa outra oportunidade, porque eu tenho alguma coisa para te provocar nesse sentido. Provoca, Paulo. Mas não agora, porque agora eu quero dar espaço para os nossos amigos que estão participando da conversa aí. E não vão perder a continuidade das cidades. Até porque eu quero conversar sobre cidades aqui. Juliana Eustáquio Santana diz o seguinte: esse programa me faz gostar e entender política. Então é interessante, é bom que a gente esteja disseminando essa prosa. A Sandra Malta diz, olha, é por isso que eu adoro... Sandra participa muito. Participa bastante a Sandra. Já ganhou até um livro, Ganhou um livro nosso. Aprendo sempre... Aprender, acredito que é preciso ter o coração aberto para tal e me sinto em aprendizagem constante no Democratize, diz a Sandra. O Vitor, boa noite, pessoal. Creio que nos tempos atuais a democracia sofre principalmente pela mudança do comportamento do homem. Claro. Antigamente o senso comum era do coletivo e isso favorecia a discussão democrática. Mas já faz algum tempo o homem caminha cada vez mais para o individual. Está falando o Vitor. Vamos botar Londres na tela? E até porque depois de você falar sobre Londres, você vai falar das cidades americanas, mas eu já queria deixar uma pergunta para a gente seguir daí para frente. Hoje, se nós olharmos as cidades atuais, e não aquelas onde os movimentos democráticos emergiram, nós temos cidades verdadeiramente democráticas, ponto de interrogação, mas vamos falar de Londres. Muito. Diga de passagem, se elas seguem os preceitos que estão colocados aí desde antigamente. Gente, Atenas cai democraticamente em 322 a.C., não é isso, Augusto? Isso. Filipe II, pai do Alexandre o Grande, acaba por invadir. E na hora que isso acontece, vamos ver, você tem o crescimento de Roma, né? Aí algumas pessoas falam, mas o formato de Roma era, de certa maneira, similar ao de Atenas. Não, estou falando assim, né? Alguém há de dizer, olha, por quê? Templos... do mesmo jeito que eles tinham o teatro, o anfiteatro, fizeram o Coliseu. Que não era uma praça de discussão. Bola levantada para você. Por que aqui o formato... Tinha o Senado, né? Tinha o Senado, olha. Por que que então... Porque o formato do... Veja, polis vem do ateniense, né? Vem do grego,
né, e quer dizer cidade, naquele aspecto ali. Veja que, ao mesmo tempo que você tem polis, né, você vai ter, entre os romanos, uma outra definição, que é municipium. Tá? E por que é, Augusto, que mesmo tendo esteticamente uma similaridade entre as cidades gregas, a cidade de Atenas, Roma e o Império Romano não eram democráticos? Não. A República Romana, por uma coincidência histórica, surge no mesmo ano da democracia ateniense. Ela dura muito mais, ela termina com Júlio César, que é transformado num ditador e tal, etc. Bom, Atenas, a democracia ateniense já tinha terminado quando ainda existia a República. Mas a República, ela era uma oligarquia, ela não era uma democracia. Não é? Você tinha diferença entre patrícios e plebeus, você não era um regime da opinião, porque a democracia em Atenas era o regime da opinião, a opinião que todos têm e que todos podem proferir livremente, e, portanto, a autocondução da cidade era o resultado desse entrechoque de opiniões. Não era assim que funcionava em Roma. Em Roma tinha aqueles que sabiam e aqueles que não sabiam. Tinha aqueles que eram representantes e os seus clientes. Aliás, a palavra cliente vem de lá. Sim. Vem de lá, não é? Então, Roma era uma oligarquia, não era nada parecido com a democracia. E o importante é o seguinte, esse modelo romano foi se expandindo, tanto que pode voltar Londres na tela. Os romanos foram se expandindo por toda a Europa, parte da Ásia, e atravessaram o Canal da Mancha e chegaram ali na Bretanha e fundaram essa cidade chamada Londinum, né, que é de fundação romana. Sim. Como era Lutécia, que depois virou Paris, e tantas outras, a não ser os bárbaros ali em cima e tal. O que é interessante sobre esses modelos de cidade é que eles têm uma lógica de mercado, eles têm uma lógica de ruas, casas, o que é privado e tal. Então, o que tinha de especial ali em Londres, depois de um longo período em que as cidades padecem? Vamos lembrar que quando cai o Império Romano, o pessoal do seu ponto de vista europeu, claro, você tem a cidade média, a Idade Média, Sim, com o formato de burgo, ou seja, quem está de fora é meu inimigo, quero murar tudo, ou seja, aí surge o castelo medieval, surgiu o fosso, olha, era um ambiente totalmente não afeito à democracia. Contrário, né? à participação. O conceito de cidadania, ele era excludente. Você é cidadão, você pode. Você não é, não pode. Para dentro do castelo, para fora do castelo. Não venha vender na minha feira. Não é? Era esse, o conceito de cidadania era negativo, não era inclusivo. Não é? Londres, portanto, começa ali, século XVII, a ter, olha que outra coincidência importante com Atenas. Pode passar para a próxima imagem. Uma forte presença de comércio. Aí é que vem a palavra troca. Londres começa a ser um ambiente de troca de gente diferente. Estrangeiro, viajante, comerciante, tecelão. Ou seja, uma gente que tinha que lidar com todo mundo. Essa, né, é a ponte que unia ali as duas partes do Tâmisa. E veja que até na ponte se usava para ter uma série de equipamentos urbanos. Vamos para a próxima imagem. E ali você tem... esse é um livro que eu estou recomendando, popular. Sendo aula de professor assim no final, né? Aí pode ir na próxima. Você tem equipamentos que Londres foi desenvolvendo que existem até hoje. Qual seja o ambiente onde a cidade se encontra para decidir a sua política. O town hall, o conselho municipal. Pode ir para a próxima, isso daí é um mapa mais ou menos de como era ali. E aí pode voltar na outra lá. Então, o que acontece? Você tem um parlamento, Paulo. E o parlamento ali de Londres, ele não tinha representantes só da cidade. Ele tinha representantes de alguns cantos. E na hora que o Carlos I quer aumentar os impostos para a guerra, sem uma consulta desses representantes de outras cidades, o que acontece? Guerra interna. Guerra interna. Então eles cortam a cabeça do Carlos I e depois acabam substituindo, até que chega o momento que todo mundo conhece, né, da Carta de Direitos de 1689, e aí você tem a força do parlamento tentando limitar os poderes do rei.
E como o Augusto sempre fala, a democracia sempre nasce de um movimento de resistência a qualquer tirania. À tirania. A qualquer tirania. Em Atenas, portanto, a conversação das pessoas no mercado evita que alguém mande na cidade, e aí você tem uma mistura. Eles não só querem que Londres não tenha um dono, como isso espalha para algo maior, que são outras cidades, né, que estão no entorno disso que já é se formando como uma Inglaterra, né? E essa questão de Londres, por exemplo, que hoje, se você olhar para Londres, ela se considera, ela ainda se revela como a mesma cidade que foi berço desse retorno da democracia. E se não, o que é que foi que alterou nessa estrutura de cidade? Tem uma coisa rapidinho que eu vou colocar que é maravilhoso sobre Londres. Em 2000, essa parte aí hoje é a junção de dois pequenos limites municipais da Grande Londres. Mais à esquerda você tem a City of Westminster e depois você tem a City of London, que é onde está, né, a Torre de Londres e tudo mais. A Grande Londres tem 32 cities e 32 boroughs, que são outros tipos de municipalidade. Em 2000 você fala assim, gente, nós estamos tão grudados, nós somos quase que uma cidade só, vamos criar um outro tipo de unidade administrativa, que é como se Belo Horizonte hoje resolvesse fazer uma espécie de Câmara Municipal para a região metropolitana. Por quê? Porque eles começaram a ver que para limpar o Tâmisa, não adiantava só as duas cities ali se esforçarem. Lá estava poluindo atrás. Para criar um transporte público decente, não adiantava só duas se unir, tinha que unir todo mundo. E criar o Transport for London. Mas essa é uma boa sugestão para Belo Horizonte. Já dei algumas vezes essa sugestão. Tá. Aí o seguinte, eles criaram, bem ali próximo daquela ponte, do outro lado esquerdo, a Câmara Municipal da Grande Londres. E eu fiquei fascinado quando visitei, porque geralmente os parlamentos são meia-lua, né, o caso clássico, ou um de frente para o outro, como é o caso da Câmara dos Comuns. Não lá. Lá é uma tábua redonda, onde todos ficam se encarando frente a frente e dialogando uns com outros, sem que alguém tenha que ir discursar. E isso é muito interessante, você está perguntando sobre a importância das cidades. Por quê? Começou pequeno, foi para a nação e voltou falando, não, nosso negócio é esse daqui, é limpar o rio, é criar o transporte decente, é cuidar das áreas públicas. Porque hoje você tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, mudou de cidade, Belo Horizonte para Contagem, para Betim, né, para Contagem, para Nova Lima. E quem é que cuida dessa rua aqui? Agora, é importante a gente prestar atenção no seguinte, as cidades são redes. Se você tirar uma foto noturna, aérea, de uma cidade, né, com as lâmpadas acesas, etc., você vai ver claramente uma rede. Isso. Não é? A cidade é uma rede. E se ela é um sistema dinâmico complexo, não é, que está organizado, o padrão de organização é o padrão de rede. São nodos e caminhos entre esses nodos, não é? Conexões entre esses... E ali se manifestam uma série de fenômenos que, se não fosse uma rede, não poderia se manifestar. Uma rede são múltiplos caminhos. Por isso que numa cidade, quando você sai de um lugar para ir para outro, você tem mil maneiras de ir. Você pode ir por uma rua, você pode ir por outra, não é? Tem lugares que você pode ir pela água, de barco, não é? Que é o caso. Que é o caso, não é? Então, redes são múltiplos caminhos. Quando você tem múltiplos caminhos para o fluxo interativo da convivência social percorrer, uma dinâmica de rede que é compatível com o modo democrático começa a surgir, independentemente da vontade dos atores. Olha que coisa importante. Não é? Não tem escolha. Você tá quase... A cidade, ela se comporta mais ou menos como um formigueiro, mais ou menos como o cérebro humano ou o cérebro de um animal, mais ou menos, entendeu? Está ali, ó, bem na nossa tela ali. Ó. Sim, sempre interagindo por redes e conexões. Exatamente. Então, eu vou dizer que isso é um condicionamento recíproco entre um padrão de organização e um modo de regulação. Consequência. Não é que uma coisa vai causar a outra, a rede vai provocar a democracia. É que se você tem uma rede... E a fortalece? A democracia vai ter condições de surgir e perdurar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte,
é que nós caminhamos, querendo ou não, na medida em que a teia urbana vai se tramando cada vez mais para possibilitar formas democráticas inovadoras de convivência, que não acontecem lá no campo, na zona rural, por falta de conexão. Não vai acontecer, mas numa cidade acontece. Nós vamos para o intervalo, já já nós voltamos, vamos continuar essa prosa, participe com a gente, 3199-316-9898, lá no YouTube 98 Live, você pode entrar no grupo de discussão que está sempre muito quente, concordar ou discordar, trazer novas opiniões, nós estamos te aguardando aqui, é rapidinho intervalo, a gente volta já. Uma mulher voando em um avião de 2 lugares, só ela e o piloto. Ele tem um ataque cardíaco e morre. Desesperada, ela começa a gritar. Mayday, Mayday, socorro, meu piloto teve um ataque cardíaco e morreu. Eu não sei como pilotar, por favor, me ajude, eu tô aqui no rádio. Ok, esse é o controle de tráfego aéreo, te escuto bem alto e claro. Agora me dê a sua posição, a sua altura e posição. Eu tenho 1,68 m, tô no banco da frente. Ok, agora respira fundo e repita comigo. Pai nosso que estais no céu. Toda criança tem o direito de chorar quando cai, machuca e dói, quando o coração aperta de saudade da mamãe, quando sente raiva e não consegue expressar de outra forma. E é nosso dever acolher, nomear e validar esse choro, porque essa é a forma que muitas vezes a criança tem de expressar os seus sentimentos e as suas emoções. E o que a gente faz? Ao invés de dizer, por exemplo, pulou, pulou, não foi nada não, quando a criança cai e machuca, a gente pode dizer, filho, você caiu e ralou o joelho, dói, né? Eu já caí assim também. Pode chorar porque dói muito. E depois a gente redireciona para algo que possa acalmar a nossa criança. Aqui é Cecília Antipoff, e se você quer saber um pouco mais sobre a comunicação por trás dos comportamentos de uma criança, acesse a minha coluna no site 98live.com.br. Prazer encontrar vocês aqui. Sabe o que é? Olha só. Esse dia eu tava pensando, aí pensei, aí tive uma ideia. Uma ideia para vocês aí dos setores de bares, restaurantes e similares e similantes. Sabe o que é? Igual tem, por exemplo, cesta básica, podia ter um kit boteco. Hã? Olha, o que podia vir no kit boteco? Vamos lá. 2 almôndegas, tá? 4 moelinhas, 2 pão moeado, que é esse pão com molho. O que mais? Uma mãozada daqueles torresminhos, bem, sabe? Pipoca de mineiro. Uma mãozada daquilo. Não pode faltar uma ampolinha de cachaça, né? E um gradado de cerveja. O quê? Muito? Nada? E muito o quê? Não, gente, cerveja tem que ter, mas não. Não, se ficar muito pesado o kit, muda o nome, em vez de ser kit boteco, vira caixote boteco. Caixote boteco, pronto, entrega pro cidadão ser feliz, sabe, viver feliz e honestamente, sabe, nos dias atuais, da atual conjuntura. Deus e Pai, muito obrigado. Você também é fã de boteco raiz e cerveja gelada no copo Lagoinha? Então bora pro Boteco 98. É todo sábado, meio-dia, aqui na Rede 98. De volta, terceiro bloco, Democratize pela Rede 98 nos canais de vídeo. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, você estará ouvindo em reprise pela 98 FM 98,3, nossa nave-mãe, onde tudo começou. Pablo Kennon diz o seguinte, a arquitetura de caráter soviético aplicada nas cidades é antidemocrática. Totalmente. Theodor Darenplan exemplificou isso no seu livro Nos Confins do Comunismo. Perfeito. A reflexão é o nosso aqui último exemplo da aula de hoje. Espera aí um pouquinho, Pablo, que nós vamos falar. Tá certíssimo. O Jober do bairro Itapuã diz assim, boa noite, equipe. Fazendo um gancho com a semana passada, radicais formam confrarias para discutir e ampliar grupos. Como os democratas nas grandes cidades do século XXI podem se encontrar e espalhar as ideias democráticas. Não forme um grupo.
Não vá forme pra o rua, grupo, vá pra praça, vá pro clube. Saia do grupo do WhatsApp. Vai encontrar quem você nunca viu, entendeu? Para de querer ficar só com os iguais. Boa noite a todos. Jardel, estou assistindo Democratize diretamente de Boa Vista, em Roraima. Roraima. É uma discussão eterna. Roraima. Boa Vista, Roraima, de acordo com o nosso professor Gabriel Azevedo. E mandando um abraço a todos, desejando vida longa ao programa. Obrigado, caro Jardel. Onde é que ele chegou? O Bruno Augusto, do bairro Palmares, em Belo Horizonte, diz que ele está economizando com o programa. Porque é como se ele estivesse fazendo um doutorado. Parabéns para vocês. Muito obrigado a todos aqueles que estão participando conosco. É um prazer conversar com vocês. Mas nós estamos falando das cidades. Fomos a Londres, fomos a Atenas, Londres. Queria falar um pouquinho sobre Boston, que tem uma outra característica. E depois falar daquilo que não a é gente fecha, o melhor. Passa a bola para Augusto. Então, Botar aí vamos Boston. lá. Põe Boston aí na tela, por favor. Vocês vejam, nós colocamos a cidade onde a democracia surgiu, Atenas, onde ela ressurgiu, Londres, e onde a democracia vai florescer, que é o conjunto de cidades ali da Nova Inglaterra, né? As 13 colônias originais dos Estados Unidos. Quais características vocês vão ver de idêntico nas outras cidades? Muito comércio, muita troca, resolução própria de conflitos. Associativismo. Isso para mim é a marca principal das cidades americanas. Porque o associativismo é uma marca que o americano usou muito bem, uma forma de entendimento que ele usou muito bem para poder expressar processos democráticos de vida. Gira as outras que tem aí. Próxima Nova York, que também está nesse contexto, né? Ela acaba surgindo, dizem, pela expulsão dos holandeses aqui do Brasil. Que essa é a última imagem? Então, é a última imagem, perdão. É porque a outra é a Cruel lá de Pyongyang. Não tem a da Coreia do Norte que eu separei, Nós temos a imagem da Coreia do Norte, que está separada aí? Eu separei aí até para ilustrar o comentário do nosso ouvinte. Tem, né? Não, ele está vendo lá para a gente. Vamos lá. Qualquer coisa eu te manda aí, Paulo. Não, mas eu mando aqui também, porque circulou no grupo. Porque o grupo nosso é muito democrático e bagunçado, do jeito que tem que ser. Então, quem está aí? O Eric, dá uma olhada no grupo Democratismo que você vai encontrar. É importante, mandei para o Paulo. Isso, Pyongyang está aí, ele disse que já achou. Já achou? Então pronto. Já achou. Maravilha. Bom, vai colocar então, assim, o Augusto falou um negócio do associativismo, que é o seguinte, que é uma coisa que falta muito nos nossos dias, nas nossas cidades grandes brasileiras. Ou seja, qual é o problema da praça? Tá suja. Aí a pessoa vai, faz foto, ela fez foto, ela postou no Instagram, e ela falou, putz, tá suja a praça, ninguém limpa. Olha, aqui tá pichado, aqui tá quebrado, aqui isso. É o reclamatismo ao invés do associativismo. Ou seja, vamos nos unir para limpar a praça? Vamos plantar árvore? Vamos cuidar da rua? Em Nova York... Volta um pouquinho com essa imagem, daqui a pouquinho a gente mostra. Estraga a surpresa. Não é a hora de mostrar agora aí. Deixa de Boston lá. Nova York, né, é uma cidade que tem associação de quarteirão. Isso é incrível. Ou seja, assim, as pessoas num quarteirão se associam para manter a segurança, para manter as calçadas limpas, para reclamar na prefeitura em conjunto dos problemas. E a essência disso surge aí. Se você compara cidades do leste com, por exemplo, Los Angeles, você não vai encontrar a mesma coisa. Porque as cidades que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos é outra história. Ela vem com as avenidas largas, carros, freeway, o distanciamento, exatamente. Agora, tem uma coisa importante aí, Gabriel, que é um livro que, aliás, a gente sempre indica livros, né? Mas devia ter trazido esse. Da Jane Jacobs. Em 1961, ela publicou Morte e Vida das Grandes Cidades. Essencial. Ela estava interessada em fazer uma pesquisa para saber por que alguns lugares florescem, parecem vivos, e outros lugares parecem assim decadentes e tudo mais. E ela então começou a estudar empiricamente, sem muito instrumental, vamos dizer assim, teórico, conceitual, mas ela acabou descobrindo coisas fantásticas. Uma delas é a seguinte: os lugares que parecem mais vivos, florescendo, são aqueles aonde existem redes de pessoas que conversam. Às vezes conversam na calçada, colocando cadeiras na calçada. Às vezes conversam para restaurar uma praça. Ou seja, todas essas diversas formas de sociabilidade que levam à participação, não aquela participação de luta,
reivindicatória, mas aquela participação propositiva, empreendedora em termos sociais. Tá ruim? Vamos melhorar. Tá ruim? Vamos fazer um mutirão. Tá ruim? Vamos fazer... Bom, ela descobriu uma coisa fantástica, que pouquíssimas pessoas fazendo isso conseguem mudar a vida daquela localidade. Totalmente. Consegue vivificar a vida. Então, é importantíssimo para quem se interessa por democracia e cidade ler esse livro, que é um clássico do urbanismo. Devia hoje, ter trazido de presente. Trazido. Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs. No próximo programa a gente pode presenciar as pessoas. Eu queria até assim, eu achei que a gente falou tem mais coisa para falar de cidade e democracia, sabe? Tem de demais. formato urbano. Por exemplo, eu acho que é isso. Vamos no próximo programa trazer de presente o Vida e Morte da Jane Jacobs? Aliás, vamos manter esse tema? Vamos. Para o próximo programa. Perfeito. Continua sendo cidade Perfeito. e democracia. Tinha uma coisa que ela odiava, Paulo Leite, e que o Oscar resolveu meter de coração do Brasil. Se Jane Jacobs visse a Praça dos Três Poderes em Brasília, ela teria uma síncope. Ah, sim. As ruínas do futuro, né? Porque aquilo, né, que foi feito ali para ser executivo, sede do legislativo, Estado, judiciário, né? Estado, ninguém fica naquela praça. Não fica. Não tem uma árvore. Um banquinho ali e acolá. Alguns momentos, ela não é feita para as pessoas ficarem. Quando você vai em Brasília e vai ali visitar a Praça dos Três Poderes, deixa eu sair daqui. Porque não faz sentido. Mas Brasília é uma cidade que foi feita para pouca gente ficar. Aí é que tá. O desenho de Brasília, urbanisticamente, é a coisa mais antidemocrática que existe. Porque eu quero mostrar ali. Ela não favorece a circulação e a vida. É um pouco a cidade do Atom. Exato. Exatamente. A menor fiscal. Mostra a última imagem para a Agora gente põe fechar e Pyongyang ficar aí com pra gostinho gente. pro Põe próximo Pyongyang aí programa. pra gente entender o que é Essa é lá. Pyongyang. Olha lá. Isso é um desfile militar, né? Então, a capital da Coreia do Norte. Essa é a principal praça, né, lá de Pyongyang. Talvez hoje a maior ditadura. É a ditadura mais fechada e mais clássica mais fechada do mundo. O que isso daí difere de tudo que a gente foi mostrando até então? Primeiro, o monumental. Sim. O monumental era geralmente inimigo da democracia. Segundo, a simetria. Tudo reto. Tudo assim, sabe? Quem gostava desse estilo também era o Adolf, né? Ali. Sim. Quando você vê assim a Berlim que ele queria construir depois da Segunda Guerra, que ele chamava de... Aliás, bom trazer esse desenho. Quem não viu ainda, né? Tem um arquiteto dele, vamos ver se eu lembro. Meu Deus. Albert Speer. Speer. Qual que era a ideia, né? Então, Berlim vai cair sobre os escombros e nós vamos fazer Germânia, com um grande eixo simétrico, o parlamento do povo se unindo a um grande arco São do padrões triunfo. autocráticos. Ou seja, simetria absoluta já pode ter pânico. Monumentalismo, o vazio e a limpeza. Aquele chão todo lustrado. Por quê? Porque essa não é uma praça que serve à livre conversação, aos livres eventos, ao livre pensamento. Não. Ela é feita para monumentalidade e para demonstração de força do Estado. E para o indivíduo se sentir pequeno diante daquela... E não só pequeno, parte do todo. Ele não existe... Veja, ele não está ali andando sozinho. O desenho, para quem está nos vendo na rádio, é mais do que um desfile militar. É um conjunto de pessoas completamente em forma, em ordem unida, formando a bandeira da Coreia do Norte. Algo que eu não sei o que quer dizer a palavra, deve ser Kim Jong-il, né? Ou alguma coisa que... Ou então morte a todos que não sejam coreanos, né? Armas e militares. Ou seja, isso não tem nada a ver com um bloco de carnaval desfilando feliz em pleno Santa Teresa. A livre interação, o livre uso do espaço, claro, aí é aquele negócio. Então quer dizer que todo mundo faz o que quiser na rua. Não é isso. Nossa cidade vai ter regra de convivência. Ordenamento, um mínimo ordenamento. E a cidade, isso entra muito, por exemplo, em discussão de camelô, ou entra muito em discussão do uso das calçadas, de quem é responsável. As cidades elas vão se organizar de um modo a não se canibalizarem também, entendeu? Porque senão, espaço público, espaço urbano, tem que ter um regramento. Mas isso é o típico exemplo do que uma cidade não é democraticamente, né? E eu acho que como ficou com o gosto de queremos falar mais sobre democracia e cidade, é importante a gente falar no próximo programa. Eu vou trazer então de presente o livro da Jane Jacobs, Morte e Vida nas Grandes Cidades, porque grandes cidades do planeta já correram o risco de morrer
por causa de ideias malucas das pessoas. O Le Corbusier queria destruir o Marais em Paris para fazer um conjunto de torres. Não, e qualquer reengenharia, qualquer engenharia social que quer... a utopia mesmo do Thomas Moros... Berlim Oriental. Sim. Que quer desenhar como é que as pessoas devem se comportar e desenhar a estrutura, vamos dizer assim, arquitetônica e urbana, segundo essas linhas retas, etc. e tal. Isso, em geral, gera alguma coisa antissocial. Em Brasília, eu morei 14 anos em Brasília, eu notava muito o trieirinho. Sabe o que é o trieirinho? Lá eles fazem, tem gramados e eles fazem lá um piso para você percorrer. Só que as pessoas subvertem a ordem. A pessoa vai e fazem o trieiro. Faz o trieiro no meio de do tanto jardim. andar no meio do jardim. Exatamente. Para Aquele dizer, olha, trieirinho, esse é o nosso caminho. Aquele é a rua sociológica. Isso. A outra é a rua estatal, entendeu? Agora, estamos no finalzinho, já estão me dando a ordem para acabar aqui, mas Não eu quero diga. que você fale a respeito dos segredos das zonas azuis, rapidamente, para a gente poder discutir isso no próximo programa. Tem uma série no Netflix que é... Como viver até os 100. Como viver até os 100 anos, o segredo das zonas azuis. E foi um cara que começou a visitar cidades, Okinawa, onde tinha grande concentração de pessoas com mais de 100 anos. Grande concentração. E ele foi querer descobrir qual era o segredo. Por que nessas cidades, visitou cidades na Itália, até nos Estados Unidos, Loma Linda e tudo mais, e percebeu o seguinte: há alguma coisa que acontece ali no ambiente social que está prorrogando a vida e aumentando a qualidade de vida das pessoas. As zonas azuis. Então ele começou a chamar isso de zonas azuis, aí fez um programa para expandir. Netflix, 4 episódios. E tem a ver com ambientes mais democráticos. Tem a ver com ambientes mais democráticos, embora ele não olhe isso do ponto de vista da democracia, entendeu? Os elementos estão lá. Os elementos estão lá. Bom, mas eu tenho um elemento que agora é determinante, que é o fim desse nosso programa de hoje. Infelizmente, termina aqui o nosso episódio 14 do Democratize. E, infelizmente, nos dá a esperança de nos encontrarmos na semana que vem, no episódio 15. Augusto, abraço. Gabriel, abraço. Abração. Para você que nos acompanhou até agora, prazer enorme poder dividir essas noites de terça-feira ao seu lado, falando de democracia. Grande abraço. Até terça-feira que vem. A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G para games. E para vídeo também. De novo. Falando nisso, a Claro tem a